Olá, vamos começar com uma pergunta um pouco diferente. Vocês sabem como funciona o motor de um carro? O motor é formado por pistões. E como funcionam os pistões? Os pistões funcionam em 4 tempos diferentes. No primeiro tempo, entra na câmara uma combinação de ar e gasolina, empurrando o pistão para baixo. No segundo tempo, o pistão sobe e comprime a mistura no ponto máximo, onde então é dada uma faísca através da vela. Em seguida, com a faísca, a mistura explode e se torna um gás quente. Esse gás expande e empurra o pistão novamente para baixo. Por fim, o pistão sobe, empurrando o gás para fora da câmara através da válvula de escape. Nesse processo, temos a produção de calor através da combustão e, por consequência, a realização de trabalho no motor. Vamos entender esse processo, mas para isso precisamos de algumas definições iniciais. Inicialmente, vamos considerar um gás ideal. Gás ideal é um modelo teórico para o comportamento de um gás. É um gás teórico, composto por partículas pontuais, idênticas, ou seja, de mesmo tamanho e mesma massa. Essas partículas se movem aleatoriamente sem interagir umas com as outras. Esse gás ideal, ele vai obedecer à chamada Lei dos Gases Ideais. A Lei dos Gases Ideais é uma lei empírica que estabelece uma relação entre os parâmetros obtidos em um gás. P vezes V igual a nRT, onde P é a pressão absoluta, V é o volume do gás, T é a temperatura em Kelvin, R é a constante universal dos gases e N é o número de mols do gás. O valor de R é tabelado. Ele pode ser 8,314 joules por mol Kelvin ou 0,0821 atmosfera vezes litro por mol Kelvin. Em um gás, precisamos definir o seu estado termodinâmico, ou seja, definir seus parâmetros de pressão, volume, temperatura e mols em um determinado momento. Esse gás pode ter diferentes estados termodinâmicos e a mudança é dada pelos processos termodinâmicos ou transformações. Após uma transformação ou algum processo termodinâmico, o estado do gás também se altera, alterando uma ou mais grandezas. Uma das maneiras de nós relacionarmos as grandezas é o diagrama PV. O diagrama PV é um gráfico que mostra a variação da pressão no eixo vertical pela variação do volume no eixo horizontal. Observe nessa figura um diagrama como exemplo. Vamos considerar uma pequena área embaixo da curva. Nessa pequena área dA, nós temos um pequeno volume, dV, e podemos manter a pressão constante. Se nós considerarmos toda a área embaixo da curva, nós devemos somar todas essas pequenas partes dA. Então, nós devemos integrar essa área. A integral dessa área fica igual à integral de P vezes dV. Se nós observarmos agora as unidades, a unidade de pressão é o Pascal, a unidade de volume é o metro cúbico. Pascal vezes metro quadrado corresponde a Newton. Então, eu tenho a unidade de A, Newton vezes metro, que corresponde à unidade de trabalho. Ou seja, a área embaixo da curva de um diagrama PV corresponde ao trabalho realizado durante essa mudança de estado termodinâmico, ou seja, durante o processo termodinâmico. O trabalho realizado é a variação de alguns parâmetros quando o gás é submetido a uma variação de calor. Para definir o trabalho, podemos usar uma definição básica, onde trabalho é igual a força vezes a variação do espaço. A força é dado por pressão vezes a área. Dessa maneira, o trabalho corresponde a pressão vezes a variação de um volume.
se todo esse pensamento foi tomado usando pequenas variações, para obter um todo é necessário fazer a integral. Então, a definição de trabalho é a integral de P vezes dV. Mas o que é esse trabalho fisicamente? Vamos pensar no exemplo conforme a figura abaixo. Nessa figura, um reservatório térmico é colocado em contato diretamente com uma câmara onde contém um gás. Essa câmara possui a tampa de cima móvel e nela são colocadas esferas de chumbo. Ao aquecermos o gás, ele se expande, exercendo uma força sobre o êmbolo e aumentando o volume do gás, ou seja, um ΔV positivo, maior do que zero. Dessa forma, o trabalho também será maior do que zero. Então, temos o trabalho realizado pelo gás, conforme apresentado na primeira imagem. Na segunda imagem, temos uma diminuição da temperatura do reservatório térmico, ou seja, o gás resfria. Dessa forma, o êmbolo empurra o gás para baixo e o seu volume diminui, ou seja, o ΔV menor do que zero. Dessa forma, o trabalho também será menor do que zero, ou seja, o trabalho será realizado sobre o gás. No diagrama PV, também podemos analisar o trabalho simplesmente observando o sentido da transformação ou do processo termodinâmico. Na primeira figura, temos o aumento do volume, ou seja, volume 2 maior do que o volume 1, ΔV maior do que zero. Dessa maneira, o trabalho também será maior do que zero. O trabalho será realizado pelo gás. Na segunda figura, temos o processo contrário. Os parâmetros do ponto 2 são menores do que o do ponto 1. Dessa maneira, o volume reduz. V2 menos V1 é menor do que zero. Assim, o trabalho também será menor do que zero, ou seja, o trabalho será realizado sobre o gás. Nos diagramas PV, podem ocorrer diferentes processos termodinâmicos. Nós vamos estudar 4 processos: isobárico, isocórico, isotérmico e o processo adiabático. O primeiro processo que vamos ver é o processo isotérmico. Nele, a temperatura é constante. Observem o gráfico. As curvas em verde são as chamadas isotermas. Nessas curvas, a temperatura se mantém constante. O cálculo do trabalho é feito através da definição integral de PDV. Nessa conta, a pressão não é constante, mas nós podemos reescrevê-la usando a lei dos gases ideais. PV igual a nRT, ou seja, P igual a nRT sobre V. Fazendo a integração no volume, nós chegamos que o trabalho em uma isoterma é dado por nRT vezes o ln do volume final sobre o volume inicial. O segundo processo é o processo isobárico. Nele, a pressão é mantida constante. Observe a figura. Nós temos uma variação do volume, porém a pressão se mantém sempre a mesma. Para o cálculo do trabalho, a integral de PDV, como o P é constante, ele sai fora da integração. Então, nós temos P integral de dV. Ou seja, o trabalho de um processo isobárico é igual a pressão vezes a variação do volume. O terceiro processo é o processo isocórico, onde o volume é mantido constante. Observe que na figura eu tenho uma variação de pressão e uma variação na temperatura dada por duas diferentes isotermas. O cálculo do trabalho é a integral de PDV. Porém, como não há variação de volume, o trabalho de uma isocórica é igual a zero. O quarto processo é o processo adiabático. Neste processo, o calor é mantido constante. O cálculo do trabalho adiabático é dado por 1 dividido por γ menos 1 vezes pressão e volumes iniciais menos pressão e volumes finais, onde esse γ é a chamada constante adiabática
Essa constante ela é característica de cada tipo de gás. Também podem ocorrer os processos cíclicos, ou os chamados ciclos termodinâmicos. Nele, um gás sai de um estado inicial, passa por um segundo estado e retorna ao mesmo estado inicial. O Q e o trabalho, eles dependem da trajetória que esse gás percorre. Para o cálculo do trabalho, é necessário calcular o trabalho do ponto inicial até o final e somar com o trabalho realizado entre o ponto final e o ponto inicial. Nós também podemos analisar o sinal do trabalho simplesmente olhando o sentido do ciclo. Se o ciclo girar no sentido horário, o trabalho vai ser maior do que zero, ou seja, o trabalho será realizado pelo gás. Se o ciclo girar no sentido anti-horário, o trabalho será menor do que zero, ou seja, o trabalho será realizado sobre o gás. Em resumo, o trabalho pode ser calculado através da equação, através da integral de P dV ou através da área embaixo da curva no diagrama PV. Em ambos os casos, se o volume final for maior do que o volume inicial, ou seja, o ΔV for positivo, o trabalho também será positivo. Ou seja, o trabalho será realizado pelo gás ao se expandir. Se o volume final for menor do que o volume inicial, o trabalho será negativo. O trabalho será realizado sobre o gás. Quando não houver variação de volume, o trabalho será zero. A partir desse ponto, nos slides, existem uma série de exercícios sobre o tema. Pratique. Tente fazer desde o teste 4 apresentado nessa página e os demais exercícios também. Bons estudos, fiquem em casa e se cuidem.